E as manifestações nos jogos de Santos e Vasco marcaram a rodada do Brasileirão negativamente e medidas vão ter que ser tomadas, né? Não pode mais acontecer isso. Será que estádios interditados, torcidas organizadas interditadas? Será que alguma coisa vai acontecer dessa vez? Vamos falar tudo no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fuso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando dessa 11ª rodada do Brasileirão, que aconteceu vários episódios novamente de vandalismo, agressões, sinalizadores arremessados no campo, coisa que infelizmente está virando rotina no futebol brasileiro, principalmente em alguns jogos de alguns clubes que passam por dificuldade dentro do campo e fora dele também. E aconteceu novamente. Santos e Corinthians, que aconteceu na quarta-feira, o Corinthians saiu vitorioso por 2-0. Um jogo bom também do time do Vanderlei Luxemburgo, foi um bom tempo sem jogar por causa da data FIFA, conseguiu treinar bem, voltou com confiança, ganhando de 2-0 do Santos na Vila Belmiro, mas o jogo ficou marcado, obviamente, pelo final dele, que aos 42 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, vários sinalizadores, cerca de uns 10, 15, 20 sinalizadores foram arremessados ali na meta do Cássio, não sei se tentando acertar o goleiro do Corinthians, mas o jogo teve que ser paralisado por conta do perigo, né? Obviamente, também da impossibilidade de enxergar com a fumaça dos sinalizadores. Os torcedores da torcida organizada que acabaram arremessando esses sinalizadores, vários objetos também acabaram caindo no campo e, obviamente, o Leandro Pedro Voaden, que era o árbitro, teve que paralisar o jogo. E depois de ali alguns minutos que foi visto que o ambiente estava muito hostil, o Leandro Pedro Voaden finalizou o jogo aos 44 minutos mais ou menos do segundo tempo. O jogo já estava encaminhado para o final, o Corinthians já iria ganhar os 3 pontos ali fora de casa mesmo, então a questão não está girando isso ter acabado antes do tempo, foi necessário acabar e o que está sendo discutido agora é como sanar esse problema. Porque a gente lembra lá na Copa do Brasil do ano passado, nas oitavas, o jogo também entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, em que o jogo estava encaminhando para o final, o Santos não ia conseguir reverter aquele 4-0 do primeiro jogo e teve invasão no gramado, teve também casos de sinalizadores e o jogo já tinha acabado, mas teve invasões, quase um torcedor do Santos agrediu o Cássio, então o ambiente da Vila Belmiro já está tendo um histórico muito ruim. O Santos foi punido preventivamente pelo STJD por 30 dias sem poder receber torcida, nem nos campos visitantes o Santos vai poder ter torcida. Então, preventivamente, por 30 dias, sem torcida, o Santos vai ter. Vai ter o julgamento, obviamente, nesse período, e pode ser que essa pena seja reduzida, pode ser que seja até aumentada, ou ter alguma outra caracterização, mas por enquanto teve essa punição. Mas 1, 2, 3. E essa mesma punição preventiva vai ser aplicada ao Vasco, que na quinta-feira agora, ontem, jogou contra o Goiás em São Januário, perdeu por 1-0 num jogo ruim, muito ruim do time vascaíno, o time que ganhou apenas uma partida nessas 11 rodadas do Brasileirão, agora está na zona de rebaixamento, afundado lá na zona, e não vê muita perspectiva de mudança, sabe? O time tá jogando muito mal, os bastidores do clube tá muito conturbado. Tem algumas valências, sim, obviamente, alguns jogadores que vêm se destacando, como é o caso, eu gosto sempre de falar do Puma Rodrigues, o lateral direito uruguaio, que também vem sendo convocado, jogando bem na seleção, mas o time não vem bem. O Maurício Barbieri acabou de ser demitido hoje na sexta-feira, igualmente como o Odair Hellmann ontem do Santos, e agora o time do Vasco não vê muita perspectiva desse final do ano. Muitas vezes muita parte da torcida já está falando de rebaixamento, assim como a torcida do Santos, mas a gente precisa falar também do que aconteceu praticamente neste jogo. Depois, no apito final, diferentemente como no jogo de quarta-feira, a torcida do Vasco também arremessou sinalizadores, foi tentado invasões também, mas a segurança conseguiu impedir. Mas fora do campo, muito quebra-quebra, muito tumulto, muitos carros de jogadores, árbitros também, foram depredados pela torcida. Então, o ambiente estava muito hostil, o ambiente estava muito violento, muito carregado lá de São Januário. Então, muita discussão foi gerada agora nesse final de semana sobre como solucionar, como sanar o problema, onde está o problema disso.
E muito se fala da atualização desses campos, desses estádios. No caso, São Januário e a Vila Belmiro são estádios muito antigos, que recebem uma capacidade menor de torcedores e acabam não tendo uma tecnologia muito boa de segurança, de capacidade, de muitos outros fatores que sempre a torcida pega no pé das diretorias, mas que nunca é atualizado, porque nunca há algum caso muito gritante de violência, algum caso gritante de segurança que a gente possa vir a ter, mas é necessário. É um dos fatores que importam nesses casos. E também outro fator é a questão de segurança. Será que o policiamento está sendo feito de uma maneira errada? Será que a revista está sendo feita de uma maneira errada? Porque sinalizadores não são permitidos no futebol brasileiro. Sempre que a gente vê um sinalizador sendo aceso nas torcidas, o jogo é paralisado até que o sinalizador seja contido ali, apagado de alguma maneira. Mas eles não têm o policiamento devido para eles não entrarem com esses sinalizadores. E isso pode ser uma solução, talvez barrar isso na revista. Não sei se isso já tem algum protocolo para ser barrado, mas acaba não sendo. Em praticamente todos os jogos a gente acaba vendo algum sinalizador sendo aceso pela torcida ou até arremessado dentro do campo quando há um protesto desse jeito. Então, são vários fatores que influenciam nessas situações de violência, mas obviamente não é certo, não justifica isso estar acontecendo, mas uma atualização de estádio talvez seja uma coisa cabível. A Vila Belmiro tem um projeto sim, mas ainda não está acontecendo, não tem previsão ainda tanto. E São Januário, da mesma maneira, é um estádio ainda bem antigo, uma estrutura antiga, não tem um policiamento, uma segurança feita da maneira certa. Será que tem algum outro fator que vocês acham que influencia bastante nessas questões de falta de segurança, criação de um ambiente tão hostil assim nesses jogos, dessas equipes que passam por uma situação financeira, uma situação dentro do campo muito prejudicadas? Deixa aqui nos comentários, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!